Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar o microfone perto que eu esqueci. Então pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado de coração a todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado de coração mesmo. A viagem no tempo, ela costuma ser algo de grande curiosidade e interesse de muitas pessoas. Será que realmente é possível fazer a viagem no tempo? Será que não é possível? O que você acha sobre isso? Eu particularmente tenho um fascínio muito grande por esse tema e evidentemente o filme De Volta para o Futuro, partes 1, 2 e 3, eles alimentam ainda mais essa, essa vontade de querer saber sobre a viagem no tempo. Existem muitas teorias, muitos rumores de viajantes no tempo, fotos, vídeos que levantam suspeitas, alguns que tentam esclarecer ou tentar desmentir alguma versão, desmentir alguma questão aí, e alguns ficam ainda com uma certa dúvida, fica sem uma resposta plausível. Mesmo aquelas que têm resposta, na maioria, são respostas um tanto improváveis. Eu não vou conseguir trazer aqui agora, falando um pouco sobre questão de, dentro da viagem no tempo, talvez a questão histórica mesmo, que eu lembrei agora, eu vi um vídeo falando sobre alguns hieróglifos, né, aqueles desenhos que estão no Egito, em outras partes também do mundo, mas sobretudo no Egito. E existe um desenho que seria de um helicóptero. Muito nitidamente nós podemos ver o que nós conhecemos como helicóptero. Claro que na época, em tese, não existiria helicóptero. Então, será que nós podemos dizer que já existia tecnologia naquele tempo? Ou será que se tratava de uma viagem no tempo? O fato que eu queria falar é o seguinte, é uma explicação que não é muito plausível, mas as pessoas aceitam. É justamente que, quando eles na época desenhavam, faziam esses chamados hieróglifos, nem sempre acertavam ou às vezes precisavam refazer aquilo que eles tinham feito. Como hoje nós escrevemos e apagamos com corretivo ou com borracha, embora seja menos usual no dia a dia por conta do computador, mas é assim que a gente faz. E na época não existia esse recurso, teoricamente pelo menos, então fazia como para se apagar ou para desfazer um desenho em uma superfície, por exemplo, arenosa ou rochosa que fosse. Segundo eles trouxeram, né, os cientistas trouxeram uma explicação, porque precisa explicar tudo, né? Eles disseram que não, que o desenho que havia primeiro foi mexido, foi alterado e tentaram refazer um desenho por cima, o que acabou ocasionando um desenho muito próximo, muito parecido com um helicóptero. Mas existem outros desenhos também, por exemplo, claro que não posso afirmar, não estou aqui para afirmar que seja real ou que seja da época mesmo, mas existem desenhos que se assemelham muito a discos voadores, como nós conhecemos, né, os discos voadores, ou também a astronautas com roupas muito diferentes para a época e com o que nós chamamos, o que são os tanques, né, de oxigênio, um capacete, enfim. E também algumas aeronaves que se assemelham com um avião ou com algum tipo de aeronave que pudesse voar como não é um ônibus espacial, mas uma nave espacial, né? É tripulada, no caso, por uma pessoa. Tem vários desenhos assim. Então, se tudo isso realmente é da época, pertenceu àquela época, para dizer que foi tudo apagado, foi refeito e chegou naquilo, eu acho que é uma explicação pouco plausível, mas como eu falei, as pessoas aceitam de um modo geral. A viagem no tempo, ela pode até não ser viável através de uma máquina, de um carro, como no filme, né, o DeLorean, ou até mesmo do MIB. O MIB e o Homem de Preto também trazem a viagem no tempo no filme 13, eu acho, quando o Will Smith, né, que faz o personagem do Jota, ele acaba pegando um equipamento do tamanho de um relógio, mais ou menos, um relógio de mão que existia, né, na época, de bolso, aliás. E ele pega aquele equipamento, se joga de um prédio,
para atingir uma velocidade para conseguir viajar no tempo e voltar para uma data que eu não me recordo agora. Então, esses filmes eles trazem, como eu já falei no vídeo anterior, filmes, seriados, propagandas, comerciais e até programas de TV trazem muitas vezes uma conotação que colocam como sendo um filme de ficção científica, por exemplo, mas que muitas vezes pode não ser exatamente uma mentira, uma farsa ou uma ilusão. Porque muitas das informações, no pequeno detalhe você percebe, muitas vezes não é nem num detalhe, mas às vezes você vai perceber que eles estão nos informando sobre alguma coisa, estão trazendo uma informação, estão trazendo o que nós chamamos hoje de previsão, na verdade eu chamo mais de informação. Estão informando sobre alguma coisa que estão fazendo, que estão preparando, que está por acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, e isso acontece com bastante frequência. Então, eu digo o seguinte: nós, de um modo geral, talvez nunca saberemos, ou muito remotamente poderemos saber, se a viagem no tempo pode ser real ou não. Eu estou aqui com o telefone porque eu preciso olhar as câmeras para ver quando chega alguém ou não chega. Então por isso que eu estou mexendo no celular, tá? Desculpem aí. Então o que acontece? Como eu estava falando, eu tenho um fascínio muito grande pela viagem no tempo e acredito que seja possível. Se não me engano foi Stephen Hawking que já faleceu há um pouco tempo aí. Ele chegou a mencionar que a viagem no tempo não seria possível ou não existe ainda, justamente porque ninguém até hoje recebeu uma visita de si próprio, de si mesmo, para falar que veio do futuro. De um certo modo, há uma lógica, é um fato talvez, mas existem rumores até sobre, eu não lembro o nome daquela máquina, que dizem que estão tentando reproduzir o chamado Big Bang, né? Das partículas do início do universo, uma coisa assim, não lembro agora o termo correto. E não lembro também em que país, na verdade são 2 países, se não me engano, porque é muito gigante, né, aquele projeto, uma espécie de túnel em forma de um círculo, né? Eu só não lembro em que países está, mas eles estariam fazendo isso. Algumas teorias dão conta, né, de que na verdade pode estar havendo uma viagem no tempo, ou tentativa de viagem no tempo. Mas exatamente o que seria de interesse, né? Porque ali seria uma experiência, seria um equipamento militar, seria da alçada de algum governo ou de alguns governos que estariam no comando, seriam donos daquele projeto e, portanto, algum interesse muito grande estaria envolvido. Só que assim, fora essa questão de usar máquinas, falando bem a verdade para vocês, a viagem no tempo ela pode ser possível sim. Eu não sei se para o futuro, mas para o passado pode ser possível com certeza. Quanto à interação, ela também talvez possa ser possível. Mas como? Quando nós vamos dormir, por exemplo, o nosso corpo, no momento que nós estamos no sono completo, profundo, nós atingimos uma frequência cerebral, que eu não sei exatamente qual é. Alguns dizem que é tantos hertz, não sei o que. Pode ser que seja isso, pode ser que não seja. Nesse momento, o nosso corpo ele acaba, o nosso espírito, porque nós todos somos espíritos, o nosso espírito ele acaba se deslocando de certo modo, ou possibilitando fazer com que, apesar de estarmos deitados dormindo, nós consigamos fazer as coisas quase que de uma forma normal. Porque afinal de contas, estamos fazendo uma espécie de projeção astral ou de uma viagem, que pode ser no tempo também. Muitas vezes a gente não lembra do sonho, nem sempre a gente lembra do que nós chamamos de sonho. Fomos ensinados que seria sonho. Acredito eu que não seja um simples sonho, porque eu tenho certeza que todos nós já sonhamos com alguma situação que nós juramos que estávamos vivendo. A gente acorda
e a gente se pega num quarto, né, na nossa realidade, nesse mundo, e de repente a gente começa a querer voltar naquele sonho, naquela realidade que a gente estava, querendo reviver aquilo naquele momento, continuar fazendo as coisas. Por quê? Talvez a gente precisava concluir alguma coisa e não conseguiu concluir por algum motivo, mas de fato nós fizemos uma viagem. Existem algumas pessoas que relatam no YouTube também sobre viagem que fizeram no tempo de uma forma espiritual, uma projeção astral, ou lúcida ou às vezes não lúcida, né? Na maioria das vezes não é lúcida, mas elas fazem uma viagem no tempo, elas interagem com pessoas no passado, só que existe uma coisa que é importante salientar, que talvez isso seja um ponto determinante para a gente saber que a viagem no tempo ela é possível, ela existe, porém interferir, embora pudesse ser uma necessidade, se fosse para o lado positivo, apesar que a gente não tem como confirmar se alterar alguma coisa pudesse ser positiva mesmo. Por exemplo, tentar impedir a Primeira Guerra Mundial, tentar impedir a Segunda Guerra Mundial, tentar impedir que algum governante no mundo, né, como o caso Hitler, pudesse comandar o seu país, a Alemanha na época, impedir o assassinato de tantas pessoas, judeus, né? E será que essa interferência ela é possível? Algumas pessoas dizem que não. Essas pessoas que realizam uma viagem astral, elas costumam dizer, informar, salientar, que elas conseguem interagir através de seu campo espiritual, né? Conseguem interagir com as pessoas em outro momento da vida no mundo, né? No passado. Já vi no futuro, mas a interação não foi muito realista. Mas no passado parece ter sido mais realista. Então as pessoas que fizeram essa viagem no tempo no passado dizem ter conseguido falar com as pessoas, interagir, porém não informar absolutamente nada. Às vezes tinha vontade de falar com uma pessoa sobre o seu futuro, sobre o futuro do mundo em si, mas não conseguia falar. É como se existisse um mentor, alguém que a gente não sabe dizer quem é exatamente, se é Deus ou se é algum outro ser, que está ali dizendo, olha, não interfira, não fala sobre isso, você não pode falar. Você pode estar aqui, pode interagir, mas não deve interferir no futuro. Então você não vai poder falar absolutamente nada sobre isso. Isso é que torna para mim, uma certa dúvida, né, sobre essa questão, se realmente nós podemos viajar no tempo, porém não interferir em nada, porque muitas vezes a gente gostaria de viajar no tempo para informar um artista, uma pessoa, olha, não faça isso, porque vai acontecer tal coisa. Seria uma coisa boa. A gente sabe que se a viagem no tempo for possível, mesmo que não só no campo espiritual, na forma física, como a gente gostaria, como a gente vê nos filmes, né, como o De Volta para o Futuro, por exemplo, o interesse positivo era mais forte, mas evidentemente alguma força mais negativa ela pode se interferir, e aí é que está o problema, porque a alteração poderia ser desastrosa e quem sabe até irreversível, né? Então essas limitações fazem a gente pensar. Mas que é interessante eu ainda não lembro, pelo menos, de ter feito nenhuma viagem no tempo através de um sonho, né? Ou qualquer outra forma. Gostaria, ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de medo. Eu gostaria, por exemplo, de voltar ao passado. Eu gostaria de conhecer o Velho Oeste, mesmo no Brasil, o que nós chamamos de Velho Oeste. Mas no Brasil, gostaria de conhecer ali pelos anos 1800, talvez até antes, 1700, 1500, ver como era. Gostaria de saber se a viagem no futuro fosse possível também. Gostaria sim de viajar no futuro daqui a 100 anos, porque há 100 anos atrás, estamos em 2020, 1920, o mundo era completamente diferente de hoje, em quantidade de pessoas, na realidade das pessoas, na tecnologia.
Então daqui a 100 anos eu tenho certeza que vai ser diferente e muito. Talvez positiva ou talvez negativa, mas é uma curiosidade que a gente tem. Mesmo não podendo interferir, é uma coisa que eu gostaria de fazer. O problema é, viajar no futuro pode trazer um abalo psicológico muito grande para a gente. No passado talvez não tanto, mas no futuro eu tenho certeza que sim, porque a gente acaba talvez descobrindo muita coisa que não deveria descobrir. Como o próprio Dr. Brown fala no filme, De Volta para o Futuro, ele enfatiza muito o fato de você não deve saber, ele fala, você não deve saber muito ou não deve saber nada sobre o teu futuro, você já sabe muito. E realmente isso pode causar um abalo psicológico muito grande e negativo. Então, de um certo modo, eu concordo que a viagem no tempo, embora seja de interesse geral, ela pode ser negativa, pode ser muito ruim mesmo e pode não nos trazer ou não fazer um bem à nossa saúde, especialmente saúde mental e, consequentemente, saúde física também, né? Bom, pessoal, de uma forma geral, eu encerro esse vídeo agradecendo muito o carinho e a presença de todos vocês. Podem deixar seu recado, sua opinião sobre isso, viagem no tempo, o que vocês acham. É possível, não é possível? Você já conseguiu fazer uma viagem no tempo através do sonho, através de uma projeção astral? Se sim ou se não, deixe seu recado aqui, deixe sua opinião, fale pra gente, tá? Compartilha com a gente, que vai ser muito bem-vindo, vai ser muito legal. Um forte abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e até mais. Tchau, nos vemos no próximo vídeo.